colocamos na sua presença. Agora está ok aí, Rafios? Como é que é? Qual que é a previsão? É para quinta, nós. Já está playando? Então, hoje, dia 2 de junho, não é isso? 2 de junho. O ano já está acabando de novo. 2 de junho de 2013. Outro dia mesmo a gente falava 2010, lembra? Eu falava, o ano já está acabando, já acabou 2010, já acabou 2011, já acabou 2012 e lá vai acabar 2013. Exatamente. É rápido, né? É rápido. Como diz o salmista, os anos passam voando. E estamos estudando o livro de Daniel. Estamos aqui no capítulo 10, que eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias para que nós possamos ler novamente o texto. Eu vou dar uma rápida recapitulação, tendo em vista que na semana passada, em função de manutenção do sistema de eletricidade aqui do bairro, a energia elétrica foi cortada no meio da escola dominical. Era 9h30 mais ou menos, eles cortaram, não por falta de pagamento, mas em todos os quarteirões ao redor. E eu penso que os irmãos devam ter ficado sem uma parte da conclusão da semana passada, por isso eu ia fazer uma recapitulação. Antes, contudo, porém, no entanto, vamos reler o texto. Daniel capítulo 10. Em 537 a.C., 2 anos depois que os exilados judeus tinham sido autorizados a retornar para Jerusalém, traduzindo, né? No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, bom dia, Zias, foi revelada uma palavra a Daniel, aquele mesmo Daniel de 70 e tantos anos atrás, aquele, né? O Paçoquinha, o Beltesazar, fala até o apelido dele aqui. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, o Paçoquinha, Beltesazar, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, é o mês de Nissan, ou de Abib, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, posto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado.
Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, na semana passada, ao iniciarmos o estudo de Daniel capítulo 10, nós vimos que Daniel 10, 11 e 12 formam um conjunto. É uma divisão de capítulos que foi criada depois e que contém a quarta revelação que Deus concedeu a Daniel. A primeira está no capítulo 7, aquela dos animais. A segunda está no capítulo 8, a do bode e do cabrito, do capítulo voador. A do capítulo 9 é a revelação das 70 semanas, os 490 anos, dentro dos quais Deus vai realizar aquelas 6 obras a favor de Israel, culminando com a volta do Messias no final da tribulação. E essa agora, a quarta visão, dos capítulos 10, 11 e 12. Essa revelação, conforme o versículo 1, no terceiro ano de Ciro. O terceiro ano de Ciro foi no ano 537. 2 anos após Ciro já ter autorizado os judeus a retornarem para Israel. E Daniel não retornou junto com o seu povo, ainda que autorizado a fazê-lo. E os prováveis porquês dele não ter retornado é, primeiro, que ele já era muito idoso. O segundo é que ele tinha uma elevada posição lá dentro do escritório do rei Ciro, né, dentro da hierarquia persa. E terceiro é que, muito provavelmente, exatamente por causa desse status, dessa posição que ele tinha dentro do governo persa, ele muito provavelmente seria mais útil aos judeus que estavam regressando para a terra, lá de dentro dos escritórios, usando a sua influência para favorecê-los das mais diversas maneiras possíveis. E esse trecho de Daniel 10, 11 e 12, ele pode ser dividido em sessões. A primeira sessão é a sessão introdutória, que vai do 10, 1 ao 11, 1, que mostra a circunstância em que a revelação foi dada. O tanto que ele sofreu, e cai, e levanta, e desmaia, e cai, e levanta, e aquela história toda. Nós vamos ver em detalhes. A segunda sessão, que é do 11, 2 ao 11, 35, 11 de 2 a 35,
é a seção que trata do futuro mais imediato. Dos 373 anos imediatos à revelação da profecia. Começando com Dário, que era corregente com Ciro, no ano 537, até um tipo do anticristo, que foi um rei, que foi um monarca. Na realidade, ele era um sátrapa que se autoproclamou rei. Ele era só um governador que cismou de ser rei. Que foi o Antíoco Epifânio, que governou do ano 175 a 164 a.C., e que era extremamente antissemita. E essa seção de 11:2 a 35, que fala desses 373 anos, eles foram muito úteis para os judeus da época, porque era um tempo muito difícil, um tempo muito bagunçado, um tempo de extremo conflito. Até isso é dito aqui no 10:1. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Nós vamos ver por quê. E essa revelação muito detalhada, que está no capítulo 11:2 a 35, foi útil para os judeus da época, assim como os trechos das Escrituras, Mateus 24, Tessalonicenses e Apocalipse, vão ser muito úteis também para os crentes da tribulação, para o remanescente judaico tribulacional, porque vão ser tempos muito difíceis. E a gente sabe através, acho que de Provérbios, se não tiver profecia, o povo fica fora de rumo, né? Se corrompe. Daí Deus ter feito essa exibição exagerada de presciência ao conceder essa revelação a Daniel. E existe uma terceira sessão, para mim é a mais interessante, porque ela é escatológica, né? Ela fala da tribulação, ela fala das movimentações dos exércitos dentro da tribulação e de como o anticristo vai guerrear dentro da tribulação, que se encontra do 11:36 até o 12:13. E como eu havia falado, em Daniel 10:2, fala que essa palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. A palavra conflito aqui é sabá. Sabá. É muito conhecido. Tem até uma época aí de uma loja chamada Saba, lembra? Uma loja que vende umas calças de meia qualidade, as calças duras igual o Westop. Lembra das calças Westop? Põe ela, você fica em pé sozinha. É tão rígida. A palavra sabá significa guerra extensa ou sofrimento prolongado. E já que como eu tenho dito já várias vezes, o hebraico ele é bastante flexível, né? Ele tem aquele sentido, mas a tradução exata na realidade não existe. É conforme o contexto no qual a palavra se encontra e conforme as partículas, né, adverbiais e adnominais com as quais ela se relaciona no contexto imediato, é que vão determinar realmente a tradução. Então, quando fala que a palavra é verdadeira e envolve grande conflito, grande sabá, isso implica que, por causa dessa flexibilidade do hebraico, isso aqui possa ter dois sentidos. O primeiro é que esse período que vai ser contemplado pela profecia vai ser longo, 373 anos, quase 4 séculos, né? Vai ser longo e vai envolver um conflito muito árduo, muito problemático. É aquilo que eu já falei. Israel, durante esses 4 séculos, ele vai ficar dentro do corredor polonês, tomando camiseta com nó na ponta molhada dos dois lados. Já brincaram de corredor polonês? Na aula de ginástica, o professor nunca mandou vocês brincarem, não? Todo mundo tira a camiseta, dá um nó na ponta, molha e põe o pessoal para passar no meio. Já brincou? É da sua época, não? Mas isso é da época que a professora quase arrancava a orelha da gente.
punha de joelho, de costa lá no quadro negro, dava tapa na orelha. Lembra? Os professores batiam na gente. Hoje em dia dá processo. Hoje em dia dá processo, né? Nossa, tinha uma professora, a dona Lúcia, ela quase arrancava a orelha, a dona Célia. Ela quase arrancava a orelha da gente, tanto que ela torcia, dava tapa na orelha da gente. Punha para ficar de costa no quadro negro. Até naquela época poderia dar processo, mas não falta de... O pessoal era muito informado. E antes de mim ainda era pior, tinha a palmatória. A palmatória a Polícia Civil usa para bater em bandido lá dentro do Departamento de Investigação, que eles chamaram de cocota. Né? É um pedaço de pneu de caminhão amarrado no pau, que eles vão dando bolacha no pé e na mão da pessoa. Eu já tomei umas cocotadas na minha adolescência. Então, às vezes, por causa de droga, eu descia lá para dentro do Departamento de Investigação, já tomo uns tapas lá dentro, fica um fim de semana, depois só. Mas é o corredor polonês. Que na época da ditadura, dos militares, a coisa era diferente. A polícia tinha direito de bater na gente, assim, sempre. Só porque não tinha carteira de profissional no bolso, lembra? Se saísse sem a carteira de trabalho no bolso, apanhava. E tinha que estar assinada. Se não tivesse assinada, apanhava também. Lembra disso? Era só um tempo depois. A época dos militares, repressão. Era diferente. Eu estava até vendo essa questão, vi outro dia uma reportagem, a geração Y, né? Que essa geração aí de 18 a 30 anos, ela é uma geração muito favorecida, porque nós, os pais da geração Y, a gente apanhou tanto que a gente quer agora dar tudo de mão beijada para essa galera. Né? A gente mima muito os filhos. Né? E agora eles estão tudo aí incompetentes, não sabem como é que vive. Porque os pais fizeram tudo. Excesso de liberdade. Excesso de liberdade, exatamente. Sim, senhor. Vou fazer uma observação que você está falando sobre sempre oferecer o seu homem. Tem isso em Provérbios, em algum lugar. Não havendo profecia, o povo sai do rumo. Eu estou falando assim, esses dias para trás aí, sabe aquele moço ali daquela livraria que a gente ia, eu, você, o Clésio? Esqueci o nome dele. Wilson. Você encontrou com o Wilson? Eu fui lá ver os lances de Bíblia. Ele ainda tem livraria? Tá lá. É ali naquela frente onde tinha face mímica? Isso. Aí eu comentando com ele, qual a Bíblia é boa, não sei o que, conversando. A gente chegou no Bíblia boa é do Heide ali, ó. Aí chegamos num ponto sobre amilenismo, pré-milenismo, e que não sei o que. Eu fiquei besta, cara. Ele falou que mudou a perspectiva dele, agora ele é amilenista. Aí eu fiquei assim, gente, não tem cabimento, o cara parece que conhece tanto de Bíblia, né? Aí você falando isso, outra coisa que eu fiquei falando, como que alguns crentes que abrem a igreja, o negócio explode, o negócio cresce, tal. É a questão aí que você está falando, do conhecimento bíblico, conhecimento dos eventos, né, que tem crente hoje que está achando que Jesus não volta mais não. Né? Tá achando tem crente que achando já voltou. E Jesus já voltou, o trem está acontecendo já. É a falta perspectiva que ele me deu na hora, eu fiquei assustado. Que é isso? Falta de conhecimento da coerência da palavra. Porque eu estou aguardando Jesus Cristo voltar, você está, nós estamos. Né? Nós estamos naquela perspectiva que Jesus arrebatando a igreja, nem tomar ceia, então. Arrebatando a igreja, entra a grande tribulação. É o que a gente entende. Agora, quantos bilhões de crentes no planeta está achando que Jesus já voltou? Mas esse pensamento é Mas com a teoria da prosperidade. Sim. Eles querem afirmar. Para quem embora isso aqui está tão bom? Não, eles querem afirmar que Jesus já está aqui, que a gente tem que ser próximo, tem que ser. Está ignorando as profecias. Falta de compreensão da palavra. É uma coisa que você falou, eu nunca tinha pensado, mas como eles comemoram a ceia? Eles comemoram a ceia também, como? É que a ceia é para ser celebrada até que eu venha. Se ele já vem, então não toma ceia, não. Toma ceia para quê? Não faz sentido. É incoerência. E quando Satanás estabelece essas deturpações da palavra, ele não consegue ser consistente até o fim. Por isso que eu vejo assim, às vezes a gente não entende, igual o pastor Geraldo fala, a gente não tem resposta para tudo. Mas o inferno se opõe a esse corpo. Com certeza. Se opõe muito, sabe por quê? Você está aí lá,
e Deus está lá, dando martelada. Vela pela minha palavra para cumprir. Pum, pum, pum. Né? Preceito sobre preceito. Ou seja, isso tem de entrar na sua cabeça e ir para o coração e o Espírito Santo trabalhar para isso se tornar parte de você. Sim. E lá fora o pessoal está correndo atrás do peixe. Para Da comida. Não está preocupado em crescer no conhecimento da palavra. E para fechar isso que ele está falando aí, o que você falou no início, sobre a palavra é verdadeira e envolve, como envolvia naquele momento, envolve hoje um grande conflito. Sim. Isso. Efésios 6, a batalha que não acaba. Exatamente com relação a Daniel, a palavra de Deus vinha, o que aconteceu? Um conflito espiritual. Isso. E nós pregamos a palavra de Deus e cremos que somos verdadeiros no ensinar preceito sobre preceito. E aí um conflito muito difícil. Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Então essa palavra hebraica sabá, que é traduzida por conflito, pode ter o sentido de guerra extensa, ou sofrimento por dias, ou sofrimento prolongado. Ela pode ter dois sentidos aqui. O primeiro é que essa profecia do capítulo 1, 10, 11 e 12, ela fala de um conflito muito prolongado, guerra mesmo, de espada e escudo e lança, que foram as guerras que aconteceram nesse período de 537 a.C. até 164 a.C., quase 4 séculos. E também pode ter o sentido de que Daniel recebeu essa revelação no meio de grande oposição, de grande conflito, que é o nosso assunto aqui. Houve oposição satânica. Nós vimos aqui no texto que Daniel ficou jejuando por 3 semanas aguardando essa resposta. E essa resposta era para ter chegado desde o primeiro dia, que ele falou, desde o primeiro dia que você se aplicou a se humilhar, verso 12, 10, 12. Não temos, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te, humilhar que for exatamente o jejum porque o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Quando você vai lá em 1 Reis 21, 27 a 29, Elias dá, o pastor acho que pregou recentemente sobre isso, ou foi eu que falei, agora eu já nem lembro, respeito à morte da Jezabel. Domingo passado. Você que pregou, né? Evil. O Evil. A mulher Evil. Deus deu aquela palavra, ó, Jezabel vai morrer, Acabe vai morrer. Quando ele recebeu essa palavra, ele se humilhou. Ele vestiu pano de saco, ele jejuou. E Deus falou, o Elias, volta lá e conversa com Acabe, porque ele está se humilhando perante mim. Então esse mal eu nem vou trazer nos dias dele. Eu vou trazer nos dias da descendência dele. O Acabe, ele era gente boa, ele estava mal acompanhado. A mulher viu. Ele não viu a morte dos seus 70 filhos. Deus provocou. Ele estava mal acompanhado. Aquela mulher lá é que atrapalhava tudo. Né? Ela patrocinava lá os sacerdotes de Paulo. Então, observa que ó, desde o dia em que aplicasse o teu coração a compreender e a humilhar-te. Como é que ele estava se humilhando? Não tomando vinho, não ungindo o rosto com óleo, não comendo carne, não comendo manjar desejável. Nós vamos ver esse contexto aqui das damas. Oi. É que uma coisa que eu estou observando, Deus ele valoriza muito quando você se humilha. Sim. A observação. Você está se colocando dentro daquelas condições que os profetas, inclusive Isaías, falam. O coração quebrantado e contrito. Você está se colocando no seu lugar. Você está potencializando a resposta. E nem que quando eu me humilho, a chance de eu ser ouvido e respondido é maior. Porque é a própria palavra de Deus que está empenhada na promessa de falar que quando você se humilha, eu não te rejeito. O humilde de coração, aquele que se aproxima de mim com humildade, reconhecendo o seu lugar, reconhecendo minha grandeza, a potencialidade, a possibilidade de resposta mais rápida é maior.
Por isso que o jejum e essas atitudes que o Daniel praticou aqui são formas de fermentar a resposta, de potencializar a resposta, de apressar a resposta, que ele tinha pressa. Porque quando você lembra que, paralelo ao livro de Daniel, enquanto essas coisas estavam acontecendo com Daniel lá na Babilônia, ele é um cativo que não quis voltar, o que está descrito no livro de Esdras está acontecendo lá do outro lado. Esdras descreve o retorno desses judeus autorizados por Ciro a retornar. E eles estão lá reconstruindo. Eu não sei se os irmãos já leram o livro de Esdras. Houve enorme oposição à reconstrução. Difamaram na marra, na espada, na manipulação, escondendo o material da construção. Eles disseram, o diabo usou de todas as formas possíveis. Tudo que ele tinha à mão, que ele podia fazer para impedir a reconstrução do templo e da cidade, ele fez. E tempos angustiosos, como disse o profeta aqui no capítulo 9. Então existia muita oposição. Eles estavam tendo muita dificuldade no seu retorno, no seu restabelecimento na Palestina, os judeus que retornaram. E quando Esdras e Neemias estavam acontecendo de um lado, Daniel e Ezequiel estavam acontecendo do outro. São textos, são profetas, são pessoas contemporâneas que viveram na mesma época. E isso é a questão do conflito. Tudo que acontece no plano físico, na realidade ou seja, aquilo que está registrado nas páginas da história, né? As coisas boas, os conflitos, as guerras, as rebeliões, etc. Isso tudo é só a ponta do iceberg, é só uma parte do que realmente está acontecendo. Quando algo chega a acontecer aqui no plano visível, na nossa vida, um problema que a gente tem, um sucesso que se alcança, uma promessa que é cumprida finalmente, tudo que acontece no governo estadual, municipal, federal, global, pessoal, é a ponta do iceberg, é só aquilo que apareceu de algo que está acontecendo imensamente maior atrás da cortina, no plano espiritual. Quando você chega a receber algo de Deus, uma desgraceira danada já aconteceu lá atrás do pano. Muito demônio, muito capeta, muita coisa, muito anjo, muita luta, muita potestade, muita coisa aconteceu ali no caminho para finalmente. Aí às vezes você reclama, meu Deus, é demorado para responder mesmo. Porque não é fácil não, senhor. Até a resposta atravessar os ares e chegar na sua mão, Satanás já fez de tudo para te matar, para te roubar e para te destruir. Por isso a importância de perseveração na oração. Sim, perseverança. Você ora e você continua orando, mesmo que pareça que esteja demorando. Você não sabe o conflito que está acontecendo. No caso aí, como exemplo tão bem exposto pela vida de Daniel, desde o primeiro dia já tinha a resposta de Deus, mas sabe que levou 21 dias por causa desse conflito espiritual. E às vezes você ora sobre algo específico na sua vida, uma libertação, uma cura, uma transformação, e Deus já delega imediatamente, mas até que essa resposta realmente seja vença a oposição. Exatamente, porque a oposição vai ter sempre. Satanás, ele não quer que desfrutamos das respostas de Deus para as nossas vidas. Então ele vai tentar manipular o sistema do jeito que ele bem entende para impedir-nos de desfrutar da bênção. Não, cada um que está aqui hoje é um milagre. Ou então retardar o máximo possível. Claro. Cada um que está aqui hoje, para estar aqui hoje, venceu muita oposição de Satanás. Por isso que os Não, cada um que está aqui hoje é um milagre. Ou então retardar o máximo possível. Claro. Cada um que está aqui hoje, para estar aqui hoje, venceu muita oposição de Satanás. Por isso que os Paulo antes da potestade agora. Exatamente. É o Efésios 6 que nós estudamos. E eu fiquei você falando e pensando assim, onde eu costumo, depois eu não vai amanhã não, senhor. Olha, faz assim, e faz assim, que aí vai ser melhor. Agora você fica lute. Até que o Espírito Santo consiga te convencer. Espiritual, para não permitir que o descendente de Gênesis 3,15. Exatamente. Ele ficava olhando até qualquer mulher que mais ou menos. É desse povo aqui. Ver se o piso, né? Vou lá em pé, para
faço ela ficar estéril para não dar luz, faço isso aqui, faço aquilo outro. Tentando de todas as formas interferir. Se Deus não atua, se o Espírito Santo não vem, se os anjos não enviaram por Deus. Coitadinho. Se precisar matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo, uma cidade inteira, ele mata. Isso foi o que aconteceu em Belém. Você viu? Que a gente lê assim, não está nem aí. Mas se o seu filho ficar doente e for para o hospital, você chora. Mas pensar na morte de todas as crianças abaixo de 2 anos de uma cidade inteira, a gente não para pensar. Que é algo violento, é algo muito absurdo. E você vê que Satanás não mede esforços para impedir. Porque ele sabe que um versículo entendido e vivido é uma dinamite. Aquilo é uma bomba nos planos dele. Ele já está cansado de ver essa história. Uma pessoa, por causa de um versículo, por causa do convívio com um crente, por causa de um vizinho crente, por causa de um testemunho no trabalho, no táxi, em algum lugar, o que aquilo vai acontecer? Ele já sabe, é o que ele não quer. Aquilo vai gerar vida. Aquilo vai gerar um novo nascimento de alguém. Essa pessoa nasce de novo, corre o risco dela ser uma pessoa que compreende a palavra e depois vai evangelizar outros, vai ensinar outros, vai atravessar o mundo e vai lá para a China pregar para outros. Isso é uma desgraça. Isso é péssimo para ele não quer. Então ele mata a planta quando ela acabou de sair da terra, ele já esmaga, é o ideal. Vai esperar virar uma sequoia, um cedro, uma árvore gigante. Ele sabe o poder que a palavra tem. A palavra mesmo fala que ela não volta para mim vazia, mas ela faz aquilo para o qual ela foi determinada. Então, por saber do poder da palavra na vida das pessoas, dos crentes, é que ele faz o máximo de todas as formas para impedir que uma coisa aparentemente boba, insignificante, trivial, cotidiana aconteça. Porque ele sabe o desdobramento daquilo ali mais para frente. Ele sabe que por causa de uma atitude, daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, a consequência daquilo lá na frente, por experiência, não por presciência. Então ele já trabalha com a coisa desde o comecinho. Se a palavra fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e lá, quando já foi idosa, ela vai andar no caminho do Senhor, ele faz o contrário. Ontem eu estava vendo um PDF italiano, Voodoo Bambini, em italiano. São lá nas ilhas lá do Haiti, daquela região lá, como os pais já treinam as crianças para serem possuídas pelos demônios e plenamente usadas por Satanás desde criancinha. Já praticam o voodoo com os bambini, desde pequenininho. Ou seja, Satanás sabe, ensina a criança o caminho que não deve andar, e lá quando for velho ele já vai estar morto e desgraçado e não vai fugir dele jamais. Isso é por um milagre. Isso é interessante porque, apesar desse esforço todo de Satanás e essa colocação que foi feita, é interessante que no final ainda Deus fica glorificado. Sim. Porque quando você recebe uma coisa que demora muito tempo, essas questões, essas lutas que são demoradas para uma resposta, você dá glória a Deus. Sim. E aí fica pior, porque, igual você falou, ele fica careca. Pior para ele, né? Satanás. Fica careca de saber que o fulano pode ser semente que vai lá e vai tentar esmagar antes de formar. Ele tenta e no final ainda dá errado para ele, porque Deus é glorificado em todos os. Sim. É o caso de Moisés. Ele tentou matar todos os hebreus e escapou debaixo do nariz de Satanás, justo aquele que foi usado para dar prosseguimento ao plano de Deus. O caso da Esther, do Mardoqueu e do Amã e outros. O inimigo ele já sabe que ele é um derrotado, porque já foi bem declarada a palavra, ele é um bom crente conhecedor da palavra de Deus, que todos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porém, ele faz todo o conflito para gerar dúvida em nossos corações de que será que realmente Deus respondeu? Então, o mais demorado a resposta chega, mais nós estamos sujeitos à dúvida, a duvidar, e a enfraquecer a fé, a não congregar, Deus não respondeu, e Deus já respondeu. Na verdade, eu queria dizer, eu estou muito assim, agradecido a Deus aqui nesse momento, porque, gente, eu fico imaginando, agora, hoje clareou uma coisa incrível. Porque quantas vezes eu falei, pai, mas eu já
diante do trono da graça, há 5 anos atrás. E eu estou vendo gente, isso eu pai, por favor. Né? E de uma certa forma você fica alegre, você fica feliz, você passa esse óbvio realmente, cara, às vezes não sei. Mas o que acontece? O que você falou? Muitas das vezes a questão está na oposição dele em ver o desdobramento daquilo de quem vai entender e vai abrir a boca e falar assim, agora de um dia eu vou passar isso para as pessoas. Eu vou mostrar esse lado para as pessoas. Então, às vezes, eu até quero acreditar que quando mais uma pessoa está dentro do conceito de Jesus Cristo, pesquisar a Escritura, porque era que não o testemunho dele, e tem aquele desejo de falar com outra pessoa, eu creio que é aí que às vezes a pessoa tem mais oposição mesmo de receber resposta na sua oração. Porque o inimigo também conhece o coração daquele que recebe e quer divulgar para outro. E um, às vezes, ele só recebe para ter ficar para ele, não vai importar. Não estou condenando, não estou falando crítica não, mas essa é a realidade. O meu testigo estava pensando, eu não estou aqui exaltando o pastor Vitor, porque ele é um homem, não precisa ser exaltado. Quem exalta ele ou rebaixa ele é Deus. Mas eu estive pensando, um homem que depois contou aquela experiência de mãe dele falando, ó filho, você não vai poder, porque você não fala nem direito e coisa e tal. E eu estava analisando em casa e falei, porque eu realmente não falo um português direito. Toda hora ele está num canto do mundo. Não era para ele falar nem inglês, ele já deu esse testemunho. Enfrentando perigo, para simplesmente chegar lá. Ele acredita na operação de Deus, no executar o plano de Deus, e eu fico assim maravilhado com isso. Hoje eu realmente estou enchendo aqui. Estou vibrando de alegria. Amém. E todas as promessas de Deus têm o sim e o amém dele. A questão é que muitas vezes esse conflito impede, porque quando Deus disse que nasceria um rei na casa de Davi, seu nome seria Josias, ele ia destruir todas aquelas estátuas de Betel e de outro lugar. Betel? Os 2 lugares onde tinha um bezerro de ouro. Aí lá em 1 Reis 12. Né? O rei esperava que isso acontecesse, porque Deus disse. Passou anos e anos e anos e anos e nada. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus falado, não fará. Tendo Deus prometido, não cumprirá. 300 anos depois, nasceu um menino na casa de Davi. E seu nome era Josias. E ele fez exatamente o que Deus tinha feito, falado que ia fazer há 300 anos atrás. Imagina o tanto que Satanás não trabalhou nesses 300 anos para fazer isso ser mentira. Exato. Cara, tem um episódio que você falou quinta-feira, pastor, está até comentando com você, da oposição de Satanás e seus demônios quando Jesus Cristo tocava com ele. Você falou que ele vai precisar estar um bravo, né, para isso. Não tem jeito de você falar de você. Hoje é capaz de não dar tempo, mas esse está no meu plano de falar. Não, mas eu falo assim das potestades. Daquele estrondo que vai dar um... Parece que tem um demônio. Não, vai ser o próprio Miguel, porque o único que é chamado de arcanjo nas Escrituras é o Miguel. E o Miguel, mais uma vez, parece que esse é meio que um dos ministérios. Ele é um arcanjo ligado à guerra, realmente. Ele é meio que um general lá na hierarquia celestial. O que você me levou a entender foi o seguinte, que na hora que Jesus Cristo chamar, a oposição na potestade lá é tanta, vai precisar de uma explosão, sei lá, alguma coisa assim, para eles deixarem a gente passar, é isso? Não, seria mais ou menos, que é o caso que aconteceu aqui com Daniel. A pessoa o carteiro tem que entregar a carne. Matei um pitbull no quintal. Aí chega o Vitor Belfort e segura o pitbull, o carteiro passa. É mais ou menos o que aconteceu aqui. O mensageiro quer trazer a resposta para Daniel. Mas existe um pitbull no quintal. Existe o príncipe da Pérsia na casa. Que é, no meio adiantando, está mais para frente aqui, que é uma entidade espiritual. Eu até meio que explorei bastante essa parte, porque eu acho essa parte bastante interessante. Para que esse mensageiro consiga passar e trazer a resposta a Daniel,
Ele ficou tentando passar por 21 dias. É aquela peça, lembra daquela peça, uma peça bacana que a gente já viu na internet, que o pessoal da Lagoa interpreta, daquela menina que quer suicidar, que ela quer chegar em Jesus e fica aquela demonada segurando. Lembra dessa peça? É algo daquele tipo. O mensageiro querendo passar e demônio segurando. Segura pela sandália, segura pelo calcanhar, segura pelo cabelo, o cara quer passar e não consegue. Eu lembro, essa menina ilustra perfeitamente isso. A menina querendo ir a Jesus e os demônios fazendo barreira e tampando e não passa de jeito nenhum. É procissão. Não, passou Uma inteira. Então é procissão. também? Aí ele levantou a mão aqui antes. A mesma coisa vai acontecer no arrebatamento. Nós vamos entrar em detalhes disso provavelmente semana que vem. Quando a igreja for chamada, para que ela possa passar, o Miguel vai ter que segurar a cachorrada. Senão não passa. Porque nós temos que passar pelo quintal do inimigo. Para você sair aqui do chão e chegar lá no trito orando, tem que passar pelos ares. E para passar pelos ares, que é o quartel-general de Satanás, pelo menos por mais 3 anos e meio depois do arrebatamento, Miguel vai ter que intervir mais uma vez. Mas nós vamos entrar em detalhes a respeito disso. Finalmente, né? Bom, com relação ao que o senhor Amante falou, eu quero manter a linha ainda. Eu acho interessante o que tem acontecido lá no salão onde eu trabalho. Entrou um rapaz há poucos meses, a entrada dele foi uma entrada meio que triunfal. Ninguém conhece o rapaz, ele simplesmente queria conversar com o chefe. Normalmente você vai procurar trabalho, você chega para outro, precisa de alguém aí, eu quero falar com o chefe. E o chefe estava lá, falou com ele, eu quero trabalhar, ele vem. É uma coisa que impacta, dá um impacto. Rapaz simples. E ele todo dia lê a Bíblia. Ele leva a Bíblia para lá, coisas que eu não consegui fazer. E ele está trabalhando lá? Está trabalhando lá. Então ele pega uma Bíblia assim, pequena, assim, menor, talvez que a da marca. Naquela ali, o canivete? E abre assim e fica sentado no meio do salão. Na Nabucodonosor, porque ele não sabe ler. Bem. E é um negócio realmente que a princípio parece ser muito engraçado a situação, porque está cheio o salão, e o cara está lá na boa, pega a Bíblia e abre e vai juntando e tal. E essa semana passada. Isso é um testemunho de alguma forma. Não, esse cara realmente é uma coisa interessante nele. E ele, essa semana agora, ele teve que faltar. Aí meu chefe foi lá rejeitar ele. O fulano pega a Bíblia, agora fica o dia inteiro fulano com a Bíblia, aqui abre a Bíblia, e tal. E aí na hora que meu chefe fez esse comentário, eu já tinha observado isso durante a semana, essa dificuldade dele, e até uma hora eu perguntei para ele, porque ele estava perguntando a respeito de anjos e arcanjos. O que era arcanjo? Eu falei, pergunta o seu pastor e tal, você é um pastor, e para entender aquela palavra que você deu no estudo de sabiologia a respeito. Arcanjo é um anjo-chefe, né? E o chefe da hierarquia dos anjos. E eu fiquei meio assim também, meio abalado. Quando foi agora, nos últimos dias, eu cheguei e pensei comigo, engraçado. Como é que a fé desse menino é interessante? Porque ele não sabe ler, no entanto ele está lá. Você pergunta, você entendeu? Não entendi, mas ele está lá, papapá. Isso, além de incomodar o pessoal do salão que não aceita, fica até remedando. Agora, o espiritual, né? Ele liga lá no rádio, na estação lá, evangélica, o pessoal quer trocar, e é interessante a atuação que ele está tendo. Então, essa coisa, quer dizer, dentro disso tudo que foi falado a respeito, né, que da resposta que Deus dá, Deus já estava orando para ter um jeito de comunicar a eles, e Deus colocou esse rapaz. E aí eu coloquei, pô, é interessante, ele não sabe ler, mas no entanto ele está firme. E Satanás deve estar ferrenho em cima dele para tentar desviar ele. Porque ele não está entendendo o que está lendo, mas ele está ali com a Bíblia o tempo todo, está orando. Ele fala assim, foi com a Bíblia, assim, fica orando. Pai,
chamou muitos sábios, né? Pelo contrário, ele chamou os incultos para envergonhar os sábios. Por isso a mensagem da cruz é loucura. 1 Coríntios capítulo 1. Existe uma grande possibilidade dele ser um forte, porque ele é fraco, né? De acordo com as suas últimas 50 pregações. Tem falado sobre isso. E observa, no dia 24 do primeiro mês é que ele vai receber a revelação. Se ele recebe a revelação, nós sabemos que o primeiro mês do calendário judaico é o mês de Nissan. É o mês de... No hebraico é Abib, né? Depois que eles voltaram do cativeiro, veio com o nome de Nissan. Esse é o calendário religioso. É, o calendário religioso. Mas sempre que eles falam calendário, primeiro mês, está se referindo a Nissan. É meio que impossível. Ele recebe a resposta no dia 24. E ele ficou em jejum por 21 dias, implica que ele está em jejum desde o dia 3. Né? 24 menos 21 dá dia 3. Eu não sei se os irmãos são informados. Depois o irmão pode, por exemplo, em 1 Samuel 20, versículos 18, 19 e 34, que o irmão andou citando também essa passagem recentemente, que é aquele lance das flechas lá do Jonathan, quando ele fala assim, ó, eu vou assuntar o meu pai, para ver se ele ainda está com vontade de matar você. Se ele tiver, eu jogo a flecha lá longe. Se ele não tiver, eu jogo a flecha mais perto. Aí eu vou falar para o meu assistente, pega as flechas aí, ô assistente, elas estão aqui pertinho. Aí o seu claro, então tá de boa. Você vai falar assim, ô assistente, busca minhas flechas que elas estão lá longe. E o Davi escondido na moita, vendo isso, que ele estava fugindo, é porque o bicho está pegando, então você vai embora. E esse evento aconteceu, de acordo com 1 Samuel 20, 18, 19 e 34, nos dias em que se celebrava os dias da lua nova. Quando você estuda as medições de tempo, eu gosto muitíssimo desse assunto, as medições de tempo. Gênesis, agora sempre que eu vou citar esse versículo, eu tenho que ir lá. Gênesis 1, 14. Deus deu os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, para que sejam referências, para que sejam medições, para que sejam sinalizadores de eventos. O ano novo judaico, no calendário religioso, o mês de Nissan, sempre começa com a primeira lua nova, a lua nova que surge no mês de março. O calendário judaico religioso, o mês de Nissan, o mês 1, começa na lua nova de março, sempre. Todos os anos, há milhares de anos que é assim, sempre vai ser assim. Nesse dia de lua nova, no primeiro dia de lua nova do mês de Nissan, que é o mês de março, isso dá lá por volta do dia 14 de março, 14, 15, 13 para 14, isso vai variando conforme as efemérides, né? Ela, durante os dias 1 e 2, o judeu faz festa, ele festeja. Ele já não faz festa? No Réveillon, no amor, no dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, ele já não faz festa. O judeu faz festa. Do dia 13 para 14 de março, né? No último dia de Adar, para o primeiro dia de Nissan, eles fazem a festa. São 2 dias de festa. O Saul estava nessa festa. Ele estava comemorando o Réveillon enquanto o filho dele foi lá dar sinal para o Davi. A partir do terceiro dia, ou seja, o Daniel esperou esses dias de festa, dia 1 e 2. No dia 3 ele começou o jejum dele. Ele ficou em jejum do dia 3 até o dia 24. 21 dias de jejum. Lá no 24º dia que ele recebeu a revelação. Está aqui em Daniel 10, 4. Sendo que, nesse período, né, o judeu ele festeja nos dias 1 e 2, e a partir do dia 3, ele já começa a se preparar, porque uma festa muito importante vai acontecer, no dia 14, a Páscoa.
No dia 14 de Nissan tem a Páscoa, e do dia 15 até o dia 21 tem a festa dos asmos, né? Que é a festa que é praticamente junto com a festa da Páscoa. Pode-se dizer que a festa da Páscoa é uma festa de 8 dias, né? Que é a Páscoa propriamente dita no dia 14 de Nissan, e a festa dos asmos, que vai do dia 15 até o dia 21. Então junta tudo. Eles já é uma festa na sequência da outra. E nessa época, nesse período, É que tem as primícias aí também, né? exatamente, é o período em que o judeu se aflige, em que o judeu jejua, em que o judeu, Deus determinou que ele fique triste, que ele fique aflito, olha, eu fui escravo, eu comi o pão da aflição, né? Literalmente eu comi o pão que o diabo amassou. Mas acho que é daí que surgiu essa frase, só pode. Estava lá no Egito, lá o faraó batendo o rabo do capeta em cima do pão, agora vocês comem sem pai. Né? Só pode. Essa frase deve ter surgido daí. Igual aquela frase espírito de porco surgiu daquele evento lá de Cristo, só pode também. Né? E o judeu ficava por 8 dias comendo, se amargurando, jejuando, comendo o pão da miséria, né? O pão do sofrimento, pão da angústia. Deuteronômio 16:3, achei aqui. É o pão da angústia. O pão da angústia, o pão do sofrimento. É para lembrar que a vida era ruim demais, mas Deus melhorou do meu lado, esse trem aí, né? Eu comi o pão que o diabo amassou, mas agora eu como o maná. Agora eu como o pão do céu. É um contraste. Deus é uma pessoa muito prática, ela quer a coisa no cotidiano. Aí Daniel aproveita a ocasião em que ele vai estar de jejum, do dia 14 até o dia 15, ele já faz um jejum mais prolongado. Ele começa o jejum dele 11 dias antes e termina 3 dias depois do jejum oficial. Então essa revelação está sendo dada numa época muito importante para o judeu. No primeiro mês, no mês de Nissan, numa época em que eles estão celebrando a principal festa deles, que é a festa da Páscoa. Daí que é muito oportuna a revelação, que nós vamos continuar estudando na semana que vem. O pastor Geraldo já falou assim. Passou ali 5 minutos e 40 segundos. Também podemos orar? Passa rápido, né? É por isso que eu falo, tem que ter a noite do Eutico. Eu proponho isso para os irmãos, um dia aí, em alguma época, em que nós separamos uma circunstância, nós vamos atravessar a madrugada inteira, conversando de Bíblia, estudando, falando dos mais de Deus. Não vai ser bacana? O Paulo fazia isso. Tinha a noite do Eutico, a pessoa caía lá, dizia, pô, já deu, eles estavam lá em Atos. Eu acho isso muito, porque os que de madrugada me buscam me acharão. É muito legal estudar de madrugada. O Clésio, eu e outros irmãos, nós tínhamos essa maneira de atravessar madrugadas estudando. É fantástico, maravilhoso, é muito bom. Vamos orar? Paizinho amado, querido, em nome de Jesus, te bendizemos pela tua palavra, que nos conforta, que nos edifica, que nos estuda. Sem ti nada podemos fazer, por isso rogamos que o Senhor nos dê a tua unção, nos dê a tua direção, que o Senhor nos use, nos edifique mutuamente através do teu Espírito, pois em nome de Jesus que agradecemos.